Aleluia, paz aos eleitos em Cristo Jesus. Enquanto você abre aí a sua Bíblia, no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 21, versículos 28 em diante, deixa eu agradecer a Deus aqui. Já tenho feito em algumas ocasiões. Quero dizer que poder ministrar a palavra de Deus nesta igreja tem sido um privilégio. E é privilégio para poucos. Nem todos conseguem chegar. Mas eu quero agradecer a todos aqueles que têm honrado a Deus, louvado a Deus, glorificado a Deus, exaltado a Deus com os seus dízimos e ofertas. Já foi dito nesta noite, mas eu quero repetir. Os teus dízimos e as tuas ofertas têm levantado pessoas. Foi falado aqui da Missão Vida, que trabalha com homens em situação de rua e independência química. E na Missão Vida que nós temos ajudado ali em Capivari, ela está espalhada em vários estados do Brasil, e aqui no Rio de Janeiro tem sua sede em Capivari. E eu tenho comigo aqui 5 nomes de homens que têm nos abraçado, têm estado conosco nessa caminhada na Missão Vida, e têm pedido a oração da igreja, e a igreja não pode, de maneira nenhuma, negligenciar. Robson e Jeová, que a igreja levou daqui. Além destes 2, Tiago, Luan e Felipe. São homens que têm contado com as orações da igreja. Os seus dízimos e as suas ofertas têm ajudado a Missão Vida. Seus dízimos e suas ofertas têm ajudado o projeto Por Amor. Este trabalha exclusivamente com mulheres. E tem lá as suas particularidades. E tem questões a serem tratadas. E a igreja tem ajudado com seus dízimos e suas ofertas. Seus dízimos e suas ofertas têm ajudado o projeto Maná, que tem captado homens e mulheres para serem tratados nesses 2 projetos. Missão Vida e projeto Por Amor. Mas também os seus dízimos e suas ofertas têm ajudado o projeto Nilson Braga. Nós enviamos agora recente, no mês anterior, 3 projetistas, como eles são chamados, Reinaldo, Selma Lanes e Samuel Araújo. Eu preparei um vídeo, que não vai passar hoje, vou passar semana que vem. Domingo que vem estarei aí com a autorização do pastor El, meu pastor da igreja, passando um vídeo sobre a Missão Vida, o que aconteceu na Missão Vida, quais foram os milagres, o que mais chamou a atenção. E eu quero declarar nesta noite, seus dízimos e suas ofertas também ajudam o projeto Nilson Braga. E por isso eu quero te agradecer. Você que tem entendido o chamado missionário, você que tem compreendido que há 3 maneiras básicas de se fazerem missões. Uma é indo, a outra é orando e a outra é contribuindo. As 3 são igualmente importantes. Eu gosto de trabalhar com missões porque, ainda que eu não vá, quando eu consigo enviar alguém, quando eu consigo orar por alguém, quando eu consigo manter alguém no campo missionário, é como se eu mesmo estivesse indo. A nossa mente trabalha muito com números. E talvez aí o pessimista venha dizer, olha, o ambiente está meio vazio. E o otimista venha dizer que o ambiente está meio cheio. E como nossa mente trabalha com números, a gente acaba ficando meio frustrado. Porque eu estou há 30 anos no Evangelho. E só uma única pessoa se converteu pelo meu testemunho pessoal. E a gente fica muito frustrado. Porque apenas uma pessoa se converteu. Mas nós não sabemos que esta única pessoa, no seu tempo próprio, vai dar o seu fruto, a 30, a 60 e a 100 por 1. Exemplo disso eu tive na minha vida no início da minha caminhada cristã.
Eu trabalhei com um jovem chamado Renato Marcílio. Espero que ele veja esse vídeo mais para frente. Renato Marcílio era um jovem bastante problemático. E ele teve o azar de trabalhar comigo. E quando ele trabalhou comigo, quando ele teve o azar de trabalhar comigo, eu dei meu testemunho pessoal para o Renato Marcílio. E um amigo que era recém-chegado no Evangelho, ele ficou só de olho, só observando, para ver o que aconteceria com o Renato Marcílio. Renato Marcílio foi embora. No final da conversa, quando ele estava para se despedir, ele falou: gente, passamos o dia inteiro conversando, vocês falaram do Evangelho para mim, eu ouvi o testemunho do que Deus tem feito na vida do Luiz, mas eu gostaria de fumar um cigarro. Posso fumar um cigarro? Eu falei: pode ser seu último cigarro. Ele: que isso, Luiz? Quer que eu morra? Eu falei: não, você pode fumar seu último cigarro agora, e meditando naquilo que eu te falei, aceitar Jesus como seu único, eterno, suficiente Salvador, e não desejar mais fumar. 3 ou 4 meses depois, eu encontrei Renato Marcílio. Eu tive que ir na empresa resolver um problema de documentação, e eu reencontrei Renato Marcílio. Me identifiquei na empresa, coloquei meu crachá à vista, e fui entrando para a empresa e me deparei com o Renato Marcílio. Me deu um abraço, chorando. Falei: deu ruim. Falei: fala, meu irmão, o que houve? Ele: eu quero louvar a Deus pela sua vida. Lembra que quando a gente conversou, eu perguntei se eu podia fumar um cigarro e você disse que poderia ser o meu último? Eu falei: e foi? Ele falou: não foi não, mas que eu meditei. Hoje eu aceitei Jesus como meu único, eterno, suficiente Salvador. E hoje eu sou presidente da mocidade da minha igreja. O seu testemunho pessoal pode mudar uma vida, uma única vida. E esta única vida mudar a vida de outras pessoas. Nesta noite também eu quero louvar a Deus pela vida dos meus filhos. Eu tenho 4. Cada um dentro das suas particularidades, das suas peculiaridades. Todos eles são extremamente diferentes. Eu tenho o Cláudio Henrique, que é o meu mais velho. Espiritualmente muito parecido comigo. Tem lá suas convicções. E tem os seus debates internos. E corresponde de maneira muito fácil ao que pensa. Às vezes fala o que pensa, às vezes fala sem pensar, e às vezes pensa sem fazer. Tem o Diogo, que fisicamente é a minha imagem e semelhança. Também a maneira de andar, a maneira de falar e as pernas arqueadas. Tem o Emanuel, que intelectualmente é o mais parecido. E tem o Ezequiel, que é muito parecido nas atitudes. Vou fazer. Está pronto, está feito. E depois que fez, não tem mais como voltar atrás. Então eu gostaria de louvar a Deus pela vida dos meus 4 filhos aqui nesta noite. Eu fiz isso no meu trabalho na sexta-feira. Eu tenho trabalhado à noite, tenho tido o privilégio de trabalhar à noite. E à noite parece que eu estou mais perto de Deus. Eu tenho mais tempo para falar com Deus durante a madrugada. Há quem diga que de madrugada a fila é menor. E de maneira que eu trabalho num espaço muito amplo e passo muito tempo durante as madrugadas conversando com Deus. E na sexta-feira eu estava dormindo. Eu tenho trabalhado à madrugada, então a parte da tarde eu vou tirar um cochilo. E enquanto eu estava dormindo, eu tive um sonho. E é o tipo de sonho que eu gosto. De que eu fiquei rico. Muito rico. Mas quando eu estava no auge do sonho, em que eu ia começar a investir o dinheiro e usufruir do dinheiro, o Ezequiel me ligou. O Ezequiel atrapalhou meu sonho de riqueza. Ele falou: pai, liga para o Claudinho, porque o Claudinho sofreu um acidente de moto. Eu falei: mas eu não autorizei ele comprar moto. Nem dei o dinheiro ainda. Ainda estava vagueando no sonho. E o Claudinho Henrique tinha caído de moto. Detalhe, ele não tem moto, ele estava de carona. Aí vai a gente lá para o hospital, lá na Ilha do Governador, para
dar um suporte ao Cláudio Henrique. E aí, depois de ter dado suporte, depois de ver que estava tudo bem, só apenas algumas escoriações, nenhuma fratura, tudo isso faz parte da oração da igreja. A gente reúne alguns grupos em oração, pedindo a Deus livramento, pedindo a Deus misericórdia, pedindo a Deus pelo seu extremo cuidado. E Deus tem atendido. Porque poderia ter sido muito pior, se não fosse a mão de Deus a amparar. Se não fosse a mão de Deus a deter os carros que vinham logo atrás. De maneira que o texto que nós temos aí em apreço, Evangelho segundo São Mateus, capítulo 21, a partir do versículo 28, vai dizer assim: mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha? Ele, porém, respondendo, disse: não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo, e respondendo ele, disse: eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe: o primeiro. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho da justiça, e não creste. Porém, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependeste para crer. Os versículos que nós lemos aí, assim, de maneira fria e descuidada, pode nos induzir a crer e a entender que a palavra vem a falar de obediência, porque o pai mandou os 2 filhos, eu tenho 4. O pai mandou 2 filhos trabalharem na vinha. O primeiro disse: não quero. Mas se arrependeu, custa nada, né, ajudar meu pai. E foi. O segundo parecia ser mais prestativo. Eu vou. Mas não foi. E a pergunta que Jesus faz é: qual dos 2 fez a vontade do Pai? O que disse não quero, mas foi? Ou o que disse eu vou, mas não foi? Fica muito clara a resposta. Pode nos induzir a pensar e até entender que a palavra vem a nos falar sobre obediência. A Bíblia vai falar a respeito de pais e filhos com muita clareza, muita franqueza, sempre apontando para a obediência, para que os pais deem exemplo aos filhos. Eu gosto quando se apresentam crianças aqui na igreja, os pais vêm trazer os filhos pequenos, recém-nascidos, na maioria das vezes, para serem apresentados na igreja. É um ato bonito, em que a igreja se reúne de maneira solene, e a criança, no colo do pastor da igreja, recebe uma oração, consagrando aquela criança ao Senhor, apresentando aquela criança ao Senhor, e os pais são advertidos a ensinar a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desvie dele. De maneira que a função dos pais servirem de exemplo para os filhos, porque afinal de contas nós, seres humanos, somos seres psicobiosociais, nós nos envolvemos, somos envolvidos pelo ambiente no qual nós estamos inseridos, de maneira que nós aprendemos por exemplos dos outros. Quando eu ouço uma criança falando palavrão, tem 2 questões aí para mim. Uma que eu lembro da minha avó, Dona Laura Carvalho de Souza. Ela não sossegava enquanto não induzia uma criança a falar palavrão. Talvez por tanto ver minha avó induzindo as crianças a falarem palavrão, talvez isso tenha me impulsionado a me resguardar.
De maneira que eu fui criado num ambiente de palavrão, mas não falo palavrão. Fui criado num ambiente de cigarro, mas não fumo. Criado num ambiente de bebida, mas não bebo. Para contrariar toda a estatística. Isso é uma opção sua, contrariar a estatística. Você não é obrigado a ser igual aos outros. Mamãe sempre dizia, quando ele fala assim, mas todo mundo vai, mas você não é todo mundo. Você não tem obrigação nenhuma de ser igual aos outros. Porque nós somos seres diferentes uns dos outros. Temos nossas particularidades. Quando eu falo de diferença, eu lembro que até os gêmeos são diferentes. Eu servi com 2 gêmeos na marinha, Josué e Joseval. Eu confundia os dois sempre. A vida inteira eu confundia os dois. Eu falava com o Josué e ele falava, Luiz, sou Joseval. Carvalho, eu sou Joseval. Aí eu falava com o Joseval, ele, Carvalho, eu sou Josué. Eu nunca entendi quem era quem, porque embora eles fossem gêmeos idênticos, eles eram completamente diferentes, mas eu não conseguia ver essa diferença. Nós saímos da marinha. Eu fui trabalhar na segurança privada. Josué e Joseval foram trabalhar nos Correios. Aí eu estava lá no aeroporto Santos Dumont. Aí chegou a primeira Kombi do Correio. Quando eu olhei para dentro da Kombi, que eu tinha que anotar a placa, né, dos carros, e o nome do motorista. Quando eu olhei para dentro da Kombi, fala Josué, ele, não, eu sou Joseval, Josué vem na outra. Isso só aumenta o meu desejo de ser diferente. Talvez você tenha imaginado, tenha visto, tenha lido aí no seu texto, e imaginado que essa palavra se direcionasse à obediência. Que bom que você olhou o texto e veio à sua mente obediência. No sentido de que, ainda que você não queira fazer, se for para agradar ao teu pai, faça. Se for para agradar a Deus, faça. Ah, Luiz, eu não queria estar aqui nesta noite. Mas se veio para agradar seu pai, aleluia. Se veio para agradar a Deus, glória a Deus. A Ele, toda honra, todo louvor e toda glória. Mas a palavra é um pouco mais profunda, porque a Bíblia é um pouco mais profunda. Minha mãe costumava dizer que o buraco era um pouco mais embaixo, quando ela queria impor a sua autoridade de mãe. E com a Bíblia, as coisas são um pouco mais profundas. O texto aí não vai falar somente de obediência. Obedecer ao Pai, obedecer à autoridade, obedecer a Deus. Porque os textos anteriores aí, neste capítulo 21, do versículo 12 até o 17, vai falar da purificação do templo. Que Jesus entra no templo e ele fica observando os vendilhões do templo. Pessoas que vendiam e compravam na área do templo. Era uma situação complicada. Porque a ideia que Jesus tinha do templo é: esta casa será chamada casa de oração. Ele completa: mas vós a tem transformado em covil de salteadores. Uma acusação gravíssima. E o texto vai dizer que ele pegou um azorrague, né, fez um chicote com cordas e saiu batendo em todo mundo, levantando, virando mesa, chutou o balde naquela ocasião. Eu fico imaginando os discípulos vendo Jesus numa atitude tão drástica, tão dramática, tão incisiva. Talvez não fosse esperado isso dele, porque talvez o viam como o bom pastor. Talvez a visão que tivessem de Jesus é de uma pessoa extremamente pacífica, tranquila, calma, que às vezes diante até dos seus algozes, dos seus opositores, ele tivesse extrema paciência para lidar, para tratar, e talvez se utilizasse até de parábolas para acalmar um pouco as situações, para arrefecer o ambiente. Mas naquele dia Jesus estava extremamente esquentado. Naquele dia eles reconheceram um outro Jesus. Um Jesus um pouco mais agressivo. E precisava ser.
De maneira que Jesus expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam as pombas, e disse: a minha casa será chamada casa de oração. Os principais sacerdotes e os escribas se indignaram. Como é que pode isso? Quem é esse? Como é que ele pode fazer uma coisa dessa? Do versículo 18 até o 22, vai tratar a respeito da figueira. Jesus, enquanto homem, enquanto em carne, ele estava sujeito às mesmas intempéries que nós. De maneira que lá no barco ele dormia profundamente. Coisa boa é dormir. Benditos aqueles que dormem bem, aqueles que dormem sono profundo. E naquela ocasião do barco, Jesus dormia profundamente. Ou seja, ele tinha sono. Nessa ocasião em que ele derruba as mesas dos cambistas, ele demonstra também a sua humanidade. Se irritou. Irritou-se. Na ocasião em que ele, na sua entrada triunfal em Jerusalém, vai dizer assim: ah, Jerusalém, que matas os profetas, quantas vezes eu vos quis ajuntar, assim como a galinha faz com seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quiseste. E aí ele olhando, o texto diz que Jesus chorou, se entristeceu, sabia que podia ter feito mais, se deixassem, sabia que ele poderia ter acolhido, se aqueles quisessem ser acolhidos, sabia que ele poderia ter dado proteção, se aqueles quisessem ser protegidos. E ele, ao ver a rejeição do povo, chora. Por ocasião da morte de Lázaro, o texto vai dizer que Jesus se estremeceu no seu espírito, ficou abalado. Humano, seres humanos, diante de situações extremas, ficam abalados. E o texto vai dizer que por ocasião da morte de Lázaro, ele se estremeceu no seu espírito. Por ocasião da figueira, vai dizer que Jesus teve fome. E quando ele avista uma figueira, ele vai em direção à figueira, para colher dos seus figos, comer dos seus frutos. Mas ao chegar perto, ele percebe que a figueira não deu figos. E o texto no versículo 19 vai dizer: e dirigiu-se a ela e não achou nada senão folhas. E disse: nunca mais nasça fruto de ti. E imediatamente secou a figueira. Os discípulos ficaram maravilhados, espantados, ao ver que ele pronunciou uma palavra e algo terrível aconteceu. Alguém vai dizer aí que aquele que não tem dado bom fruto, Jesus vai repreender e vai secar como a figueira. Mas não é isso que eu quero trazer nessa noite. O texto seguinte, do versículo 23 ao 27, o embate é a respeito de autoridade. Porque os príncipes e os sacerdotes e os anciãos do povo vêm perguntar: com que autoridade tu faz essas coisas? A pergunta é referente ao ter expulsado os vendilhões do templo e ter secado a figueira. Com que autoridade tu vem e expulsa os vendilhões do templo? Com que autoridade tu manda secar a figueira? Jesus poderia já estar no embalo. Se fosse eu, já ia no embalo. Mas Jesus não é de embalos. Jesus, ele sabe dosar as coisas. Ele não trata todo mundo igual. E ele não trata todas as circunstâncias de maneira igual.
Ele sabe tratar na justa medida de cada pessoa. Tu já imaginou se você teria suporte, condições emocionais de chegar na sua casa 1h da manhã e ver a sua casa toda quebrada, com a estante descambando? Quase que eu fui também, só com a Bíblia aberta em cima da estante e a televisão no seu local de origem. Nem todo mundo teria esse suporte. Já imaginou você passar por uma situação crítica e ter uma reação que não é a mais apropriada, e tudo se voltar contra você? Deus, Jesus tem a sua maneira de tratar com cada pessoa e com cada situação. E ainda que a situação seja idêntica, as pessoas são diferentes. E ainda assim Ele vai tratar de maneira diferente. De maneira que estamos aqui nesta noite no mesmo ambiente. E com cada pessoa, Ele tem tratado nesta noite de maneira ímpar. Com que autoridade expulsa os vendilhões do templo e manda a figueira secar? Jesus propõe, ele tinha essa mania, isso irrita algumas pessoas, responder pergunta com outra pergunta. Tem gente que não consegue se dominar quando alguém responde uma pergunta com outra pergunta. Jesus fazia isso constantemente para provocar os seus adversários, os seus opositores. Porque a pergunta te obriga a pensar, te obriga a parar por um momento e raciocinar. E ele vai dizer: o batismo de João era dos céus ou era dos homens? Era de Deus ou era dos homens? E aí eles começam a pensar. A pergunta leva a pensar. E aí eles começam a pensar: se dissermos que é do céu, ele vai perguntar: por que não acreditaram? Sabe quando as coisas são de Deus, você percebe a ação de Deus? Tem coisas que acontecem, né, como o caso do acidente do Claudio Henrique. A gente viu o vídeo, alguém vinha filmando logo atrás, e a gente viu o vídeo de quando o carro esbarra na moto, e a moto descamba e ele cai e vai rolando, e vem um monte de carro depois. Eu passei, logo em seguida, né, a gente foi buscá-lo no hospital, eu passei pelo mesmo lugar, e aí eu fui explicando para ele como se procede nesses entroncamentos de pista, nesses cruzamentos, quando os carros vão utilizar, usar a mesma faixa de rolamento. Humanamente falando, era para vir um montão de carro, levando ele o condutor da moto. Mas Deus, na sua onisciência, já sabia o que haveria de vir. E Ele determinou: parem. E quando Deus determina, as coisas acontecem. Pode estar dando tudo errado para você. Tudo pode estar concorrendo para aumentar o problema. Mas Deus disse: basta, parem. E os carros pararam. Parou viatura da Polícia Militar, parou viatura da SAMU, parou viatura do Corpo de Bombeiro, pararam carros, porque Deus mandou parar. E se Deus mandou parar, cai nessa pergunta: se você sabe que é de Deus, por que não acreditou? Porque você percebe quando Deus está agindo, você percebe quando Deus está falando, você percebe quando Deus está levantando a sua mão, quando Deus estende o seu braço, quando Deus está agindo, quando Deus está operando, você percebe. E se percebeu, por que não acreditou? É essa a pergunta que Jesus faz. E eles sabem disso. Se a gente disser que é de Deus, Ele vai perguntar: por que não acreditaram? Mas se nós dissermos que é do homem,
vão cair de pau na gente, porque eles acreditam que João é profeta. A resposta é: não sabemos. E aí Jesus diz: eu também não digo com que autoridade eu faço essas coisas. E aí ele propõe esta parábola dos 2 filhos, muito mais profundo do que falar de obediência. É falar de uma vida religiosa, falar de uma religiosidade, falar de uma vida de espiritualidade com Deus. Vida com Deus é muito mais do que obediência. É vida prática. Eu falei aqui do meu filho Ezequiel, que é o mais parecido comigo na praticidade. Depois que fez, já está feito. Agora trabalha com o que vem acontecer depois. Quando você toma atitudes, quando você se posiciona, você tem que estar preparado para o que vem depois. Quando eu aceitei Jesus aqui, ou Jesus me aceitou, em 1994, quando acabou o culto aqui, porque o culto acaba, tá, gente? São só 2 horinhas de culto. Aqui a gente canta, a gente bate palma, a gente ri, a gente chora, a gente se emociona, a gente se estremece, a gente sente arrepio, a gente se alegra. Mas o culto acaba. Aqui são só 2 horinhas. E eu espero, de coração, imensamente, que esse culto não acabe na sua vida. Acaba aqui na igreja, acaba aqui no templo, mas na sua vida ele continua. E eu saí daqui radiante, porque eu aceitei Jesus como meu único, eterno, suficiente Salvador. Recebi a oração da fé aqui na frente, falei: agora vai! Mas o culto acabou naquele domingo. Se não me engano, 31 de outubro de 1994. Descemos as escadas, morávamos ali no 59, voltamos para dentro de casa. Aí eu sentei no meu sofá, meu lugar de meditação, sofá. E agora? O que eu faço da minha vida? Como é que eu vivo agora? Será que eu tomei a decisão certa aceitando Jesus? Será que ser crente vai dar certo? O que meus parentes vão falar? Minha família é toda espírita. Será que eles vão me aceitar como crente? Será que eles vão aceitar que eu decidi viver uma vida diferente? Tomei uma decisão e eu não posso voltar atrás. Que venham as pedradas, que venham as rejeições, que venham os adversários, que se levante o diabo, mas eu tomei uma decisão e eu não vou voltar atrás. Lá no início, talvez o pai tivesse chamado para trabalhar na vinha, e eu disse: eu não quero. Quando os crentes batiam na minha porta entregando folheto, eu me fingia de surdo e mudo, e eu fazia. Aí eles diziam assim: coitado, ele é surdo e mudo, não vai entender nada da mensagem, mas fica com o folheto. Eu não queria trabalhar na vinha, eu não queria fazer a vontade do Pai, não queria fazer a vontade de Deus. Mas os anos passaram, e eu disse: Senhor, eis-me aqui, para fazer segundo a sua vontade. E quando você toma uma decisão, essa decisão precisa ser para sempre. Algumas dificuldades vão acompanhar essa decisão. Algumas adversidades vêm junto, vêm no pacote. Eu costumo brincar dizendo lá para os meus colegas: se fosse fácil, ninguém tinha me chamado. Se me chamaram, é porque é extremamente difícil. Se me chamaram, é porque outra pessoa não conseguiria fazer. Mas eu estou aqui. O texto aponta para nós um pai com 2 filhos. Uma parábola. Há quem diga que parábolas eram histórias bastante conhecidas, histórias do cotidiano, que qualquer pessoa
teria acesso em algum momento de sua vida e que seriam de fácil compreensão, desde que você estivesse inserido no contexto, ou seja, contextualizado. Para nós, talvez seja uma das mais fáceis das parábolas de Jesus. Ele tem algumas parábolas bem difíceis, que se você não for judeu e não entender o contexto, fica difícil entender a parábola. Mas esta, particularmente, é bastante fácil. Está falando a respeito de um pai que tem 2 filhos, ele manda o primeiro ir trabalhar, o primeiro diz não, mas depois, arrependendo-se, resolve fazer a vontade do pai. O segundo disse que faria a vontade do pai, mas não fez. É bem provável, e se assim o faz bem, que você se coloque no lugar desses personagens da parábola. De maneira que, se alguém pudesse explicar, o pai seria o próprio Deus, que igualmente manda os seus filhos fazerem a sua vontade. Deus não pede, Deus manda. Por isso ele tem leis, por isso ele tem mandamentos. Aqui o Senhor me pediu e eu vim. Não, Deus mandou. E se você veio e não fez mais do que a sua obrigação é obedecer. Aí o texto bíblico vai dizer, ai de mim, se não fizer. Ele mandou os 2 filhos fazerem o mesmo serviço. 2 filhos que vivem no mesmo ambiente, criados sob as mesmas circunstâncias, mesma história de vida, a mesma atenção do pai. Mas um estava pronto, aparentemente pronto a fazer a vontade do pai, mas não fez. Ou seja, quando vai se trazer isso para o nosso contexto sócio-religioso, tem gente já pré-condicionada a estar no ambiente religioso. Corriqueiro estar na igreja no domingo. É comum vir à igreja porque o pai veio, porque a mãe veio, porque a avó traz, porque aprendeu assim desde pequeno. Isso acabou facilitando. Mas esse tipo de facilitação ou de facilidade também implica em relaxamento. E aí a gente está falando de questões espirituais, de relaxamento espiritual. Porque nós acabamos fazendo da igreja o nosso clube social, onde a gente vem aos domingos para exercer a nossa religiosidade, rever grandes amigos e bater um papo, conversar um pouco, rir um pouco, fazer um lanche, de maneira que a nossa vida espiritual precisa ser um pouco mais profunda do que isso, do que vir à igreja no domingo. Esse último louvor que o ministério cantou aqui, e aí eu já declarei aqui, vou dizer de novo, o melhor ministério de louvor do meio congregacional no Brasil, isso não foi eu que falei não, eu ouvi lá no Abrigo de Pedra do Guaratiba. Esse não surgiu de mim não, essa não foi eu que inventei. Um grupo que estava lá de pastores renomados, não é o meu caso, disseram, esse aí é o melhor ministério de louvor das igrejas congregacionais no Brasil. Não fui eu que falei, não fui eu que inventei, eu ouvi de um grupo de pastores renomados, da denominação. De maneira que isso muito me alegrou. E aí, o último hino cantado me reportou lá o início da minha caminhada cristã. Isso só me faz reafirmar o compromisso em Cristo Jesus. Eu tenho um chamado. E eu não posso negligenciar esse chamado. Mas muito maior do que o chamado para a vida eclesiástica, é o chamado em família. Porque eu preciso ser exemplo dos fiéis, não somente na igreja, mas também em casa, também no meu trabalho. E como é difícil você ser crente fora da igreja. Porque aqui na igreja o ambiente é propício, o ambiente é estimulador, o ambiente é o ideal para a santificação, é o ideal
para demonstrar solidariedade. É o ideal para ser cortês. É o ideal para estender o braço e para liberar ajuda. Porque todo o ambiente, e esse som ao fundo, nos impulsiona a pensar nas coisas boas, naquilo que a gente pode dar, naquilo que a gente pode ofertar. E a gente vem para cá para oferecer o nosso melhor. Às vezes a gente erra, às vezes a gente gagueja, às vezes a gente erra uma letra, às vezes a gente erra uma entonação. Pede um dó, entra em mi, e a igreja com dó de mim. Às vezes a coisa não sai como planejado. Às vezes a coisa descamba, porque somos humanos, sujeitos a falhas e imperfeições. Mas precisamos exceder, ir além do que temos vivenciado, experimentado em nossa vida espiritual. O outro filho que disse, não quero, ele foi enfático em dizer, não quero, não atendo ao chamado, não é comigo, eu não vou. Então depois ele vai pensar, que custa alegrar meu pai? Que custa fazer a vontade do meu Deus? Tem coisa que é muito difícil. Há momentos em que a vida é extremamente dura e que nos põe à prova. Mas se Deus chamou, meu irmão, se Deus chamou, minha irmã, continua. Não desiste, não. Eu fui trabalhar hoje pela manhã. Fui solicitado para trabalhar pela manhã. E graças a Deus. Na sexta-feira, depois do acidente do Cláudio Henrique, eu não estou acidentado, não tenho atestado, tive que trabalhar. E aí, meia-noite e pouquinho, quase 1h da manhã, eu estava lá no alto, olhando a cidade embaixo. Desculpa. Aí eu murmurava assim, eu não vou duvidar do meu Senhor, que abre a porta e fecha a porta quando quer. Eu seria louco em duvidar desse Deus que não falhou nem falhará. Eu falei, como Deus não falha? Deus está sempre pronto a estender o seu braço. Aí eu comecei a glorificar a Deus e agradecer a Deus por todos os livramentos, por todas as vezes em que Ele teve cuidado de mim e dos meus, por todas as vezes em que Ele olhou com seu olhar de amor e disse, aqui não toca. E aí hoje, à tarde, eu conversava com uma colega de trabalho que está passando por uma dificuldade, o nome dela é Renata. Ela tem um filho envolvido no tráfico. E eu falava para ela, não desista do seu filho. Não desanima. Por pior que seja o quadro, ainda pode mudar. Ainda pode acontecer um milagre. Mas Luiz, ele já tomou um tiro na perna. Ele já perdeu um fuzil. Ele está devendo para o tráfico. Falei, minha irmã, ainda que tudo esteja contrário, ainda que toda circunstância diga não desista do seu filho. O melhor ainda pode vir a acontecer. Você não pode desanimar. Você não pode desistir. E Deus não vai deixar. Que essa semana que está começando aí, possa te trazer mais ânimo. Que você possa ser fortalecido no Senhor. Desejo do meu coração é que ainda que você tenha dito como o primeiro filho lá, eu não quero, eu não faço, eu não vou, que nesta noite o Espírito de Deus tenha tocado no seu coração e possa aí estar, provocando uma mudança,
amassando o seu coração, dizendo: venha, porque eu te chamei. Venha, porque eu tenho propósito. Venha, porque eu te amo. Venha, porque eu te quero. E o melhor de tudo, venha, porque eu preciso de você na obra. Que você tenha uma semana abençoadora. Porque abençoado você já é. Mas que seja abençoadora. Que você possa estender a mão para abençoar alguém. E Deus continue multiplicando as suas forças. Deus te dê saúde, te dê ânimo. E possa estar te conduzindo pelo seu Espírito Santo. Amém.